Boa noite, me chamo Maria Tamara Pereira Alves, sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE. Estou na disciplina de Introdução à Tecnologia Agroindustrial, da professora Cláudia Patrícia, e curso Agroindústria. Irei abordar o assunto sobre definição de agronegócio. É um conjunto de atividades diretas e indiretas que envolve a agricultura e a pecuária. Envolve o setor primário com as atividades do setor secundário, indústrias, e do setor terciário, serviços. O agronegócio é o conjunto de todas essas etapas. Essa cadeia, também chamada de agrobusiness, envolve todo esse setor de economia. Irei abordar os nomes dos processos. O antes da porteira é onde saem os insumos, sementes, adubos, os elementos químicos que combatem pragas e o maquinário. O dentro da porteira é onde sai, onde consta o plantio, a mão de obra, o manejo com os animais, o cultivo das plantas. E o depois da porteira, que é o produto pronto, que é a distribuição, a armazenagem, o transporte, logística, para os produtos chegar até o cliente, consumidor. Cada vez que o consumo aumenta, o agronegócio precisa evoluir mais, com mais técnicas para produzir melhor. A urbanização cresce junto ao mesmo, e é o campo que alimenta a cidade. Quando se fala em agronegócio, é comum associar somente a produção in natura, como grãos e leite, por exemplo. No entanto, esse segmento produtivo é muito mais abrangente, pois existe um grande número de participantes nesse processo. O nosso curso de agroindústria realiza a transformação dos produtos primários da agropecuária em subprodutos, que também insere na produção de alimentos, como os frigoríficos, as indústrias de enlatados, laticínios, indústria de couro, biocombustível, produção têxtil, entre muitos outros. A agroindústria corresponde à fusão entre a produção agropecuária e a indústria. Possui uma interdependência com relação a diversos ramos da indústria, pois necessita de embalagens, os insumos agrícolas, a irrigação, o maquinário e os implementos. Esse conjunto de interações da atividade é um alto grau de importância econômica para o país. No ano de 1999, somente a agropecuária correspondeu a 9% do BIP do Brasil. Entretanto, se enquadramos todas as atividades comercial, financeira e serviços envolvidos ligados ao setor de agronegócio, esse percentual se eleva de forma significativa, com a participação da agroindústria para aproximadamente 40% do BIP total. Em suma, o agronegócio ocupa um lugar de destaque na economia mundial, principalmente nos países superdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pois garante o sustento alimentar das pessoas e sua manutenção. Além disso, contribui para o crescimento das exportações e do país que executa. Essa foi a minha definição sobre agronegócio. Deixo agora a palavra para o meu amigo Cleberson. E, no mais, eu espero que a professora tenha gostado. Oi, aqui é o Cleberson. Dando continuidade ao que a minha colega Tamara acabou de falar, fica uma dúvida. E no Brasil? Como é que é essa situação, essa questão do agronegócio por aqui? Bom, aqui é bem interessante da gente pensar. O Brasil é um país tradicionalmente muito ligado ao campo, né? Isso desde a colonização. Você deve se lembrar dos ciclos agrícolas da cana-de-açúcar, do café, da própria produção do látex, o quanto eles foram importantes para a economia brasileira. Agora, embora a agricultura pecuária esteja sendo produzida por aqui, desenvolvidas aqui desde o século XVI, é bom que a gente pense o seguinte: agronegócio mesmo nós só vamos ter por aqui a partir da segunda metade do século XX. É mesmo a partir desse marco temporal, a segunda metade do século XX, que a produção do campo vai se tornar cada vez mais tecnológica.
nós podemos citar 4 elementos que são, assim, fundamentais para o entendimento do agronegócio no Brasil. Quer dizer, são 4 momentos, né, que acabam favorecendo o início dessa potência econômica no nosso país. Seriam eles: primeiro, a entrada de empresas estrangeiras, as famosas multinacionais, que vão fornecer maquinário e insumos para a produção do campo no Brasil. Outra coisa que seria o segundo fator é a concessão de créditos pelos bancos. Isso favoreceu muito, né, para que os produtores tivessem acesso a essas máquinas, acesso a esses novos insumos, ou seja, o capital necessário para o financiamento da produção agrícola e pecuarista. Outro marco importante foi a introdução do gado Nelore, partindo do princípio que a pecuária é uma atividade extremamente importante para a economia brasileira, né? E por fim, o quarto fator seria a fundação, o surgimento da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, porque ela vai então, além de fomentar as pesquisas, a ciência dentro da agricultura e da pecuária vai também popularizar esses conhecimentos, o que é fundamental para o agronegócio no Brasil. Bom, o agronegócio, sem dúvidas, é um dos pilares da economia nacional, não há dúvidas disso. Agricultura, pecuária e todas essas cadeias de alimentos que funcionam ao redor dessas duas atividades são muito fortes no Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2019 o agronegócio foi responsável por 21% do PIB brasileiro. É muita coisa, sem contar que ele também é responsável pela geração de 30% dos empregos formais no Brasil e também pelos não formais, os informais, quer dizer. Então, são pilares extremamente fortes e que estão se fortalecendo cada vez mais. O agronegócio é quem segura, por exemplo, a nossa balança comercial, que é sempre favorável. Se o Brasil tem uma balança comercial sempre positiva, com superávit, deve-se totalmente ao agronegócio. Agora, é claro que o agronegócio também sofre críticas, né? O que é que nós podemos pensar a respeito de elementos negativos que podem ser ligados ao agronegócio? Primeiro, o agronegócio contribui para a concentração fundiária que já é forte no Brasil. Então, se a gente pensar que os maiores produtores, aqueles que produzem mais, os que exportam mais, são normalmente aqueles detentores de grandes áreas agrícolas, então necessariamente a concentração fundiária, que é a marca do Brasil, uma das marcas, né, não muda dentro desse processo. Outra coisa que nós podemos pensar diz respeito aos problemas ambientais, aos impactos ambientais gerados pelo agronegócio, que é o desmatamento crescente, o uso muito grande de produtos químicos que poluem os solos e lençóis freáticos, também são atribuições negativas ao agronegócio. Bom, e esses grandes produtores, né, basicamente detêm o agronegócio nas suas mãos. Eles obviamente visam melhores mercados porque se produzem muito, se produzem bem e se investem em grandes somas de capitais. Evidentemente, eles vão ter produções caras, que essas produções normalmente são para exportação. Essa é outra, essa é uma outra crítica que se pode fazer a respeito do agronegócio brasileiro. Só para você ter uma ideia, a agricultura familiar, ou seja, a agricultura praticada em pequenas propriedades, onde muitas vezes o acesso a essas tecnologias, essas técnicas é muito dificultado, ela representa 70% da alimentação no Brasil. Quer dizer, o agronegócio, esse setor grande e crescente, é muito voltado para a exportação, enquanto que o mercado interno brasileiro vai sendo abastecido pelos menores produtores, aqueles que em geral não têm condições financeiras de participar de toda essa evolução. Contraditório, né? Bom, mas nem tudo é negativo. A gente já percebe grandes grupos agropecuaristas preocupados em levar sustentabilidade para o campo. Afinal de contas, hoje ninguém pode pensar em desenvolver uma atividade econômica sem considerar o desenvolvimento sustentável. É muito possível que, com o passar do tempo, o agronegócio continue crescente, continue sendo tecnologicamente avançado, mas também ligado à sustentabilidade. Porque, basicamente, todo mundo entende que não dá para manter uma produção num ritmo crescente por muito tempo, sem se preocupar com o meio ambiente. Então é isso. Espero que você tenha gostado. A gente está encerrando por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo. E é isso. Tchau.